A equipe do De Olho na Cidade flagrou uma mulher que infartou em uma passarela aqui de Salvador. A mulher chegou a receber os primeiros socorros do SAMU, mas ela não resistiu. Na tela. Estamos vendo aí as imagens aí da senhora sendo assistida pelo SAMU. Você está vendo aí o SAMU em ação. Olha, e a gente está aqui já com o diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Bahia, o doutor Filqueiras. Filqueiras, eu fiquei na dúvida desse nome aqui, Filgueiras ou Filqueiras, hein, doutor Nivaldo? É Filqueiras mesmo. Não, é Filgueiras. Filgueiras, tá vendo? É isso aí. Doutor, bem-vindo ao De Olho na Cidade. Bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, vamos falar sobre as doenças do coração, tá? Eu quero... É comum esses casos na cidade, da pessoa estar transitando, estava numa passarela, a senhora, deve ter ido no supermercado, no shopping e infartou. É comum, doutor? Infelizmente, isso é comum, né? A grande parte desses pacientes que têm o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio é uma síndrome em que ocorre, na verdade, uma obstrução do vaso que irriga a parede do coração. Isso é um fenômeno súbito que acontece. Então, muitas das vezes, esse fenômeno ocorre em casa, ocorre no trabalho, ocorre no dia a dia, no lazer da pessoa. Às vezes, a pessoa está fazendo uma atividade física e, com o esforço da atividade física, existe um aumento do consumo de oxigênio pelo coração e essa placa pode romper no vaso e isso causar um infarto. Então, é importante que as pessoas façam uma avaliação antes de desenvolver qualquer tipo de atividade física. É importante que haja um controle dos fatores de risco, colesterol alto, açúcar alto, a questão da pressão arterial. Ou seja, é importante que a pessoa faça a prevenção. Doutor, a gente está vendo esse caso aí na tela. Bota as imagens aí, esse socorro aí que o SAMU está dando. Foi uma mulher que aconteceu, né? Foi uma mulher. A socorrista, ela falou até com o Tadeu. Tem ela falando aí, produção? Vamos colocar aqui a socorrista do SAMU falando com o nosso repórter Olho Vivo, por favor. Certamente um infarto fulminante, devido ao que foi descrito aqui. Aí vai só o médico mesmo que pode dizer qual foi a causa da morte. Agora a paciente era portadora de cardiopatia e estava aguardando a ponte de safena para ter uma qualidade de vida melhor. Você, no caso, chegou a socorrer, que a gente viu aqui, todo mundo viu, chegou a socorrer a vítima, mas não teve jeito? Quando nós chegamos, a vítima já tinha 15 minutos, estava parada, e nós ficamos aqui fazendo as massagens, mas não foi possível, né, trazer a vida. Doutor, as mulheres estão mais propensas, aí, mais dispostas a sofrerem os infartos? Numa idade mais precoce, os homens têm um risco mais aumentado, né? Até os 55 anos, o risco é maior no sexo masculino. A partir da virada dessa idade, em torno de 55 até 65 anos, existe um equilíbrio e essas mulheres tendem a ter um maior risco com o aumento da idade. Evidentemente que aquilo que aconteceu foi exatamente o que a colega que atendeu, provavelmente uma técnica de enfermagem, atendeu uma parada cardiorrespiratória. O que ocorre? No coração existe a necrose do músculo do coração por obstrução desse vaso que irriga a parede do coração. Isso, por grande parte das vezes, pode desencadear uma arritmia cardíaca e isso gerar o que a gente chama de parada cardiorrespiratória. O que ela colocou foi muito interessante, porque na medida em que demora o atendimento da parada cardiorrespiratória, né? A chance desse indivíduo retornar à vida é muito pequena. Daí a importância de nós divulgarmos entre os leigos, entre a comunidade, das pessoas que estão na rua, nas escolas, os bombeiros, os policiais e até os profissionais da área de saúde, para que possam fazer o atendimento precoce do suporte básico de vida, desencadeando o atendimento cardíaco de emergência para que possa chegar ao desfibrilador, que é aquele aparelhinho que vai fazer com que o indivíduo retorne à vida através do choque elétrico. Doutor Nivaldo Figueiras, muita gente associa um ataque cardíaco com a dor no peito. Só uma dor no peito identifica um ataque cardíaco? Uma dor no braço, os dois braços? Como é que a gente se identifica um ataque cardíaco? Essa pergunta é muito interessante e é importante que as pessoas saibam. Não é qualquer tipo de dor torácica que é característica do infarto agudo do miocárdio.
Normalmente, o que ocorre é uma dor torácica tipo opressiva, tipo aperto. Às vezes, as pessoas colocam a mão no peito, como se tivesse alguma coisa dentro apertando ou oprimindo. Essa dor pode ser atrás do externo, que é esse grande osso que existe no tórax, ou pode ser mais deslocada do lado esquerdo. Grande parte das vezes pode irradiar para o braço esquerdo ou até para o pescoço. Isso associado a alguns pródromos, como náuseas, vômitos, sudorese, palidez, isso faz com que a pessoa tenha uma forte possibilidade desse indivíduo estar tendo um ataque cardíaco. Uma dor no queixo, uma dor no estômago também, doutor? Também, de uma forma geral, as pessoas mais idosas e as mulheres nem sempre têm essa característica tão típica. Então, às vezes, uma dor na boca do estômago, associada a uma sensação de palidez, sudorese, às vezes essa dor na boca do estômago irradiando para o peito, isso pode se tratar de um infarto agudo do miocárdio. Doutor Nivaldo, a pressão alta também é uma vilã. O que é a pressão alta? Essa pergunta também é bastante interessante. Então, se você pensar em termos de pressão, vamos pensar num mecanismo de analogia. Pensando nos vasos sanguíneos como um cano. Se nós tivermos alguma obstrução nesse cano, aquela bomba de água que está tentando ejetar aquela água para frente, ela vai se sobrecarregar. Isso é o que acontece de forma análoga em relação ao nosso coração. Nosso coração é uma bomba que injeta sangue para frente. Se aqueles vasos que estão à distante, eles começam a aumentar a sua tensão, aumentando assim a resistência para que aquele sangue vá à frente, esse coração ele se hipertrofia para tentar vencer aquela resistência. Então a hipertensão ao longo do tempo ela causa problemas tanto no coração quanto também nos rins, pode gerar o acidente vascular cerebral encefálico, ou seja, existe uma série de problemas que estão envolvidas com o aumento da pressão arterial. Infelizmente, as pessoas não vão ao seu médico de uma forma rotineira e não sabem a importância que é tirar a pressão arterial. A nossa pressão tem que ser normal, a gente fala 12 por 8, essa é a pressão ideal, essa é a pressão que as pessoas têm que procurar, que têm que almejar. Evidentemente que se tiver até 14 por 9 essa pressão, isso também é considerado normal. Então, o seu médico ele vai avaliar uma série de fatores em relação ao seu risco cardiovascular. Então, é importante que se faça a prevenção, que se vá ao médico de uma forma rotineira, que se faça a dosagem de colesterol pelo menos uma vez por ano, de açúcar uma vez por ano, que se pratique uma atividade física de forma regular, com a liberação do seu médico, se coma com melhor qualidade. Isso tudo, um conjunto desses fatores é que vai fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e tenha menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Tá vendo? E você aí? Tá com algum problema no coração? Tá com alguma dúvida? Não, eu tô falando é com você que tá aqui mesmo. É você que tá vendo aqui o De Olho na Cidade. Olha o telefone à sua disposição. Uma consulta com cardiologista, meu amigo. Você vai aí num desses lugares aí para marcar uma consulta daqui a 3, 4, 5 meses. E aqui o De Olho na Cidade está com o nosso querido Dr. Nivaldo Filgueiras aqui, tá? 3565-1525. Você liga agora, se cadastra aí, daqui a pouquinho a gente entra em contato e você vai fazer a sua pergunta aqui ao doutor Nivaldo, tá bom? Existe um padrão aí nos valores aí da pressão, doutor? Ou varia assim de pessoa para pessoa? Não, a gente tem que considerar o que é a pressão normal. A pressão normal, se a pessoa tem uma pressão abaixo de 14 por 9, 140 por 90, isso é considerado uma pressão normal. Evidentemente que você deve ver, existe uma série de condições que você pode alterar a pressão arterial. Se você fizer um esforço físico, a tendência é a sua pressão arterial subir. Então, por isso que é importante quando você vai no cardiologista ou no clínico geral, você não deve fazer esforço físico antes para tirar a pressão. Você também não deve ter usado, por exemplo, cigarro, porque isso altera a pressão arterial. Você não pode estar com a bexiga cheia, porque existe um impacto em relação à medida da pressão arterial, antes de você fazer essa medida. Café também, antes da medida da pressão, pode interferir. Então, existem alguns cuidados que deve se ter. A pessoa deve ficar um pouco em repouso antes da medida da pressão arterial, para que a gente saiba a real pressão arterial dessa pessoa. Mas o ideal é que essa pressão esteja nos níveis normais. Nós consideramos o ideal 12 por 8, mas até 14 por 9, isso também é considerado ainda normal. 12 por 8 é aquela pressão de menino. Pressão de menino. Tá certo. Olha, doutor, o senhor continua com a gente aqui. Ok. Tá? Maria Zélia está na linha? Vamos falar. Ô, Maria Zélia, fique à vontade. Doutor Nivaldo, à sua disposição. Ô, doutor Nivaldo, eu queria saber, porque eu tenho isquemia no coração. Meu colesterol é muito alto, estava de 500 e o meu triglicérido estava de 600 e uma fração. Entendeu? Aí
Eu estou passando por esse momento, eu fico com medo, que às vezes eu sinto pontada no seio, aí eu fico preocupada. Queria que o senhor me respondesse alguma coisa. Maria Zélia, você falou antes, eu não ouvi bem, isquemia, não foi? Isquemia. Isso. Sem dúvida, Maria, você tem que procurar um seu cardiologista. É importante que você tenha um controle em relação a uma série de fatores. Primeiro, você tem que tratar esse colesterol. Existem medicações que nós utilizamos para controlar os níveis de colesterol. Existe uma classe de medicamentos que são as estatinas, que habitualmente elas fazem esse controle de uma forma adequada. É importante que seus níveis de colesterol caiam, né, a níveis normais. No seu caso em especial, que tem isquemia, os níveis do seu LDL colesterol, que é aquele colesterol, digamos assim, chamado de vilão, que é o que tem maior risco, ele tem que estar muito baixo. Então é importante que haja esse acompanhamento não só do colesterol, quanto também do seu açúcar, se ele está no nível controlado. É importante que sua pressão arterial esteja muito bem controlada e que você use de algumas medicações para controle desse processo de isquemia. Se você está tendo dor em repouso, é importante que você procure de uma forma mais precoce e urgente o seu médico cardiologista, porque existem alguns tratamentos mais invasivos que podem ser feitos nessa condição. Então, se você tem isquemia e foi identificado isso em algum exame complementar, Eu fiz. então é possível que talvez você tenha que fazer um cateterismo. E baseado nesse cateterismo, pode ser optado ou não por tratamento clínico ou tratamento de intervenção, ou através de uma cirurgia de revascularização ou através da colocação do stent, que é como se fosse uma molinha dentro do vaso do coração para abrir aquele vaso que está obstruído. Eu sugiro que você realmente faça esse acompanhamento de forma rigorosa com o seu cardiologista. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigado foi um a prazer. você, Maria Zélia. A Ana Rita do Chiep, ela pergunta aí qual o risco de uma pessoa que fez supraventricular, arritmia, né? Que sofre de arritmia supraventricular, sofreu um infarto. Olha, são coisas diferentes. Pode ser que a causa da arritmia supraventricular seja relacionada à isquemia, mas pode ser que ela tenha alguma alteração anômala, ou seja, alguma alteração de nascimento congênita, algum feixe anômalo, em que o estímulo elétrico está passando de uma forma mais rápida por esse feixe. Também nessa situação, é importante que ela vá ao seu cardiologista, para que ele documente qual é a causa dessa arritmia supraventricular. Às vezes, mulheres jovens têm uma arritmia chamada taquicardia supraventricular, que é às vezes um fenômeno rápido, súbito, às vezes acontece uma vez na vida e não mais retorna. Mas, em alguns casos, esse fenômeno acontece de forma contínua, ou seja, de várias vezes, vários episódios. Doutor? Tem, às vezes, um componente emocional, mas às vezes tem essa alteração congênita de nascimento que pode ser responsável pelo processo. E tem tratamento para isso. Então é importante que ela procure também o seu cardiologista. Quais os sintomas aí para se identificar a doença cardiovascular? Olha, às vezes a pessoa tem pressão alta e não tem nenhum sintoma. Então é importante que a pessoa vá de uma forma rotineira ao seu médico, para que se identifique quais são os fatores de risco. Quando está nessa fase mais adiantada, a pessoa, por exemplo, chega a um infarto, ela vai ter dor no peito. Uma outra coisa é que às vezes a pessoa tem algum sinal. Então, às vezes a pessoa tem uma obstrução parcial do vaso que irriga o coração e ao longo de um esforço físico, aquela pessoa começa a sentir dor. Então, toda vez que você tiver uma dor no peito ao realizar um esforço físico, isso é um sinal de alerta e você deve procurar o seu médico cardiologista. A sensação também de palpitações, ou seja, de você não deve normalmente sentir o batimento do coração. Quando isso acontece de uma forma frequente e rotineira, é importante que também você procure o seu cardiologista para investigar se você tem ou não alguma arritmia, né? Então, a presença de dor no peito, a presença de falta de ar aos esforços, em especial, a presença de um inchaço nos membros inferiores, de um edema nos membros inferiores, isso também é um sinal de alerta para as doenças do coração. É mesmo? Sem dúvida. Olha só. Seu Oswaldo Souza está na linha aqui, ele fala aqui do Rio Vermelho. Seu Oswaldo, boa tarde, bem-vindo ao De Olho na Cidade. Boa tarde. Doutor Nivaldo, à sua disposição. Pode falar, Nivaldo, ou pode falar, amigo. É o seguinte, a minha pressão é sempre baixa, 10 por 5, 10 por 6. E os batimentos cardíacos não passam de 45 a 50. E você já sempre foi assim ou houve uma mudança desses batimentos cardíacos com o tempo? Qual a idade, por favor, Oswaldo, sua idade? 80 anos. 80? 80. O que ocorre? Ao longo do tempo, pode haver uma alteração do sistema de condução do coração.
Então é importante, com uma frequência cardíaca tão baixa, mesmo se você não tendo sintoma, que você procure o seu cardiologista para fazer uma avaliação. Às vezes você pode ter algum tipo de bloqueio da condução do estímulo elétrico do coração e isso pode haver a necessidade de você fazer um tratamento específico. Em alguns casos existe a necessidade do implante de um aparelho que se chama marca-passo artificial para que se possa fazer o estímulo elétrico de uma forma artificial, na medida que às vezes a pessoa ela perde com o tempo, com a idade, com calcificação desse sistema de condução, até com evidências de isquemia nesse sistema de condução, isso pode se alterar. Então eu sugiro a você que faça uma avaliação com o seu cardiologista, que deve certamente pedir um Holter e outros exames para investigar isso. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, hein? Obrigado. Um abraço, querido. Olha, Rafael de Lauro de Freitas, qual é a pergunta? A vida de uma pessoa que não tenha a pressão em 12/8 sempre é considerada menos duradoura, doutor? Pessoa que não tem a pressão normal? Conta aí pra gente. Existe uma alteração da pressão arterial ao longo das 24 horas. Ou seja, a pressão arterial ela deve ser normal na maior parte do tempo ao longo desse período. Se a pessoa tiver algum estresse emocional, tiver alguma dor, se ela, por exemplo, estiver praticando uma atividade física, essa pressão ela tem que subir e isso é fisiológico. É importante que isso aconteça. O que não pode é a pessoa em nível normal, ou seja, assim, em repouso, essa pessoa venha a ter níveis mais elevados de pressão arterial. Ou seja, se essa média de pressão arterial se mantiver alta ao longo das 24 horas, isso significa que a pessoa é hipertensa. E aí ela precisa de tratamento, precisa de medicação, precisa de mudanças de hábito de vida para que ocorra uma melhora desses níveis de pressão arterial. Café, chocolate, cerveja, isso faz mal, doutor, ao coração? O que é que se tem hoje na literatura em relação a isso? O café, em quantidade moderada, ele pode ser protetor para o coração. Então, hoje se tem estudos mostrando que existe um benefício da utilização de café, pelo menos 2 xícaras diárias de café, isso favorece a proteção em relação ao coração. O álcool tomado de forma discreta, ou seja, o que é que a gente chama de discreta? O indivíduo tomar 2 cálices de vinho tinto, por exemplo, ao dia, numa tacinha, isso favorece também o coração. Isso melhora. Quando chegar em casa? O uísque, tomado de uma forma continuada, ele pode não ser benéfico, porque o álcool, o destilado, ele contém uma alta taxa de álcool. O álcool tomado de forma moderada, ele pode ter um efeito protetor. A gente tem muito medo de sugerir isso no dia a dia das pessoas, que as pessoas confundem esse tomar de forma pouca, moderada, com tomar em exagero. O tomar o álcool em exagero não é protetor, ele é deletério, inclusive aumenta a pressão arterial da pessoa. Agora, tomado de forma moderada, e os estudos maiores são com vinho tinto, esse vinho tinto ele tem um benefício de aumentar um pouco o bom colesterol, que é o HDL colesterol, e isso faz uma proteção ao longo do tempo. Ao invés do vinho tinto, a pessoa pode tomar suco de uva, que apesar de não ter grandes evidências na literatura, ele também tem um componente interessante de proteção. Então a gente faz sempre a sugestão de suco de uva natural, que pode, dessa uva vermelha, que ela pode proteger também em relação ao coração. Grace Neri, está na linha. Boa tarde, Grace. Boa, Mário. É Grace, tudo bom? Tudo jóia, Grace. Doutor Nivaldo, à sua disposição. Eu queria perguntar para o doutor que de um mês para cá eu estou sentindo uma dor no meu peito. Quando eu ando, às vezes a distância, como eu pego um ônibus que eu venho trabalhar e o ponto fica um pouco distante, aí quando eu paro, meu peito começa a doer. Isso é normal? Grace, qual é a sua idade, por favor? 31 anos. 31. Você tem até uma jovem, de qualquer forma, toda vez que a pessoa ao fazer esforço físico, sente uma dor no peito, é importante que haja uma avaliação médica. Então, o médico cardiologista, nesse caso, ele provavelmente deve pedir um exame de esforço para identificar se durante o esforço físico, se baseando inclusive na característica dessa dor que você está afirmando aí ter, se durante o esforço existe ou não a presença de isquemia. Então, o exame do teste ergométrico, da esteira ergométrica, ele é um exame adequado para se identificar a possibilidade do indivíduo ter ou não isquemia durante o esforço físico. Então, eu sugiro que você faça uma avaliação com o seu médico cardiologista. Doutor Nivaldo. Tá bom. Obrigado, Grace. Um beijo. Nada. Obrigado por sua participação. Qual a melhor alimentação para quem tem pressão alta?
Olha, o componente da hipertensão, a gente fala que a alimentação ela tem que ser boa não só para o tratamento da pressão arterial, como também para o tratamento das dislipidemias. Então, o que é saudável para a pessoa? É saudável que ela se alimente com frutas, com verduras, que ela evite comer em excesso alimentos gordurosos. Então, a gente sempre fala, ao invés de comer carne vermelha todo dia, você pode comer uma carne vermelha magra durante 2 vezes na semana. É importante o peixe grelhado, não frito. A fritura ela é muito ruim para o coração, em virtude da oxidação desses elementos do colesterol e que isso acaba entupindo e obstruindo os vasos. Então, é importante que o alimento seja cozido, que o alimento seja grelhado. É importante que se reduza o sal da dieta, que não se coma tanto sal. A gente sabe que, às vezes as pessoas não sabem, mas o refrigerante, né, que se toma por aí, ele tem um alto teor de sódio. Então, para uma pessoa que é hipertensa, pode não ser benéfico. Então, talvez seja melhor o suco natural, né? Evitar o açúcar em excesso, tudo isso, ou seja, o conjunto das coisas da alimentação é importante para que a pessoa tenha saúde. Então, a gente sempre fala, tratar com alimentação saudável melhora não só a pressão arterial, como melhora outros fatores de risco relacionados ao coração. Doutor, antes de fazer exercício físico, a gente tem que procurar um cardiologista, não é isso? A gente acha sempre que é muito prudente ou um clínico geral ou um cardiologista para que ele possa fazer uma avaliação em relação ao risco que esse indivíduo tem da atividade física. E quem está vendo aqui o De Olho na Cidade, doutor? Existe aqui em Salvador algum local para atendimento gratuito aí, para tratar do coração? Olha, existe a rede do SUS, né? Que normalmente os postos, os centrais, o Quinto Centro, existem os clínicos gerais que atendem naqueles postos da prefeitura, né? Esses postos, se o indivíduo que é clínico, ele identificar a necessidade de um cardiologista, ele vai fazer uma solicitação e existem alguns locais na cidade, como o centro de Amaralina, né? O Adriano Pondé, que é um centro municipal que funciona muito bem no atendimento cardiológico, mas é um centro mais de referência, ou seja, as pessoas são encaminhadas para lá quando identificado algum problema no coração. Existe o Hospital Ana Nery também, com o Hospital do SUS, e que também é um hospital terciário, mas que para lá também as pessoas são referenciadas. Não existe a possibilidade de atendimento primário. Então, o que a gente sempre recomenda, vá num clínico geral e se aquele clínico geral identificar a necessidade de um cardiologista, ele vai encaminhar essa pessoa para o setor público para que ela possa receber o atendimento adequado. Doutor Nivaldo, muito obrigado. Nada, foi um prazer, sensacional, Tito. Sensacional. Agora, eu quero deixar um convite no ar para o senhor. Pois não. E deixar um tapete vermelho estendido aqui para o senhor voltar sempre de olho na cidade. Semana que vem, se tiver uma vaguinha na agenda, a gente vai adorar. A gente gostou muito de participar, a gente agradece em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Bahia. A gente, como faz parte lá da diretoria, tem esse papel importante de estar divulgando na comunidade as questões relacionadas ao coração e sempre que estiver disponível, a diretoria da sociedade estará presente aqui com vocês, dando esse apoio. Queria informar a todos que estaremos agora no nosso grande Congresso Brasileiro de Cardiologia, que vai acontecer agora no Rio de Janeiro. Começamos agora no sábado próximo, né? Iremos até a terça-feira, onde os grandes temas na área de cardiologia estão envolvidos e toda a nossa diretoria da Sociedade Baiana de Cardiologia estará lá presente, né? Representando a cardiologia baiana e discutindo os temas relevantes em relação às questões do coração. Você pode ter certeza que ele está aqui já ansioso para saber como vai transcorrer esse encontro aí, viu? Traga as novidades para a gente. Ok. Tá ok? Uma boa tarde. Um abraço. Boa tarde, doutor Nivaldo. Sensacional, tá vendo? Eu adoro isso, velho. Eu adoro prestar serviço para você, meu amigo. Obrigado a você. Olha, doutor Nivaldo está sim de perguntas para o senhor. A gente vai encaminhar. Muito obrigado a você que participou aí, você que mandou a sua pergunta. Semana que vem a gente vai continuar com o doutor Nivaldo aqui, tá bom?